Bom, vamos lá. Marcos Campos. Os militares, com seus economistas, criaram o absurdo de permitir que todos os entes federativos, legislação a respeito do imposto sobre valor agregado, IPI, ICMS, ICS, nenhum país adotou uma aberração como essa. Em 88 só pioraram a situação com o aumento das responsabilidades do governo federal sem os recursos adequados. A Constituição foi muito influenciada pelos fabianos. Eu concordo com essa análise 100%. Isso aí aconteceu realmente. Mas olha, você não pode esquecer que a tradição do exército brasileiro é comtiana, positivista. E o sistema positivista é o governo tecnocrático. É a eliminação da política e a entrega do problema para os técnicos e cientistas. Foi exatamente o que eles fizeram. Agora, quando a gente fala isso, muitos militares, não, mas não sei, não sou positivista, nunca li Augusto Comte, etc. Mas esse é o mesmo argumento do Marco Antônio Viu. Né? O Lula não é comunista porque ele nunca leu Karl Marx. Entendeu? Escuta, mas você pensa que todo mundo que adere ao negócio conhece aquilo desde a fonte? É claro que não. As ideias se espalham por mil canais diferentes e chegam na cabeça de pessoas que não têm a menor ideia da origem delas. E isso é exatamente por isso que funciona. Se todo mundo que é comunista soubesse que é comunista, haveria muito menos comunista no mundo. Do mesmo modo, positivismo. Né? Quer dizer, a pessoa entende uma ideologia como se fosse uma filosofia pessoalmente assumida. E isto é o contrário de uma ideologia. Né? Uma ideologia é um conjunto de esquemas mentais, ou de chavões, de slogans, que se propagam sem você saber de onde vem. E que se propagam sem nome. José Augusto diz: está mais que claro que uma chegada ao poder dos militares no modo 64 seria uma aventura que tenderia à tragédia. Porém, com todos os meios de ação que os militares possuem, não seria salutar que, através de provas mais que fartas, processassem, inclusive em tribunais internacionais, as peças mais danosas do Brasil, acusando de crime de lesa pátria? Isto só é possível fazer não desde as Forças Armadas, mas desde um poder que tivesse esse triplo respaldo das Forças Armadas, da população e de parcela da classe política. Sem isso não dá para fazer nada. Se os militares se isolar novamente, como eles fizeram em 64, acabou tudo, mesmo porque hoje a esquerda tem muito mais poder no continente e a política mundial inteira é contra golpes militares. No tempo de 64, ao contrário, os golpes militares estavam na moda. Né? E você tinha o apoio do governo americano. O governo americano facilitou a vida. Quer dizer, é claro que é uma mitologia dizer que foi os Estados Unidos que fez todos esses golpes. Isso aí está provado que não é. É só ler o livro do Mauro Abrantes, você vê que a KGB tem muito mais presente no Brasil do que qualquer agência americana. Mas eles ajudaram esses governos militares. Eles favoreceram. Hoje em dia, qualquer golpe militar levantará contra essa opinião mundial inteira. Mesmo na época houve uma certa reação da opinião pública mundial, mas ainda houve a chance do pessoal se explicar. Hoje não teria nem isso, né? Leonardo Silva, essa pergunta é crucial. Por que depois da Contra-Revolução de 64 a direita brasileira saiu da cena, não tendo mais relevância ou produção intelectual artística? Por os militares que a tiraram do cenário. Né? Eles não confiavam na classe política, não confiavam nos civis de modo geral. Então eles criaram a sua cúpula de militares e tecnocratas que só eles tomavam a decisão. Quer dizer, a eliminação da política está no programa de Augusto Comte. Estudem o que é a política do Augusto Comte. É a política da não política. Assumir com a classe política e entregar tudo para a administração científica. E foi isso que eles fizeram. Né? Só que isso é loucura, evidentemente. Augusto Comte morreu louco, não foi à toa. Entendeu? Então, você veja. O que os militares fizeram, vamos dizer, contra a intelectualidade de esquerda em 64, 65 foi nada, perto do que eles fizeram contra a intelectualidade de direita. Tanto que a intelectualidade de esquerda progrediu, dominou os meios de comunicação, dominou o show business, dominou as instituições de cultura todas, dominou a universidade, dominou as redações de jornal, e a de direita acabou. É porque, com relação ao pessoal da esquerda, o governo tinha aquela
a famosa teoria da panela de pressão. Você não pode fechar todos os canais, tem que deixar alguns canais abertos. E o canal que eles escolheram deixar aberto para a esquerda foi justamente as universidades, que a partir daí eles dominaram tudo. Né? Agora, a teoria da panela de pressão não valia contra o pessoal da direita, porque a direita não era inimigo do governo. Era um concorrente do governo. Você veja assim, houve algum político de esquerda que eles combateram mais do que combateram o Carlos Lacerda? Nenhum. O Lacerda não era um inimigo, ele era um concorrente. Ele podia ocupar o lugar deles. Né? Qual o papel do Ulisses Guimarães no eleitor do regime militar? Bom, no começo ele apoiou, mas depois ficou contra e virou uma pessoa importante na oposição, uma espécie de símbolo da oposição. Mas ele não era um líder, é como o Lula, era um símbolo. Ele não tinha voz de comando. Ele era apenas um emblema, era o poster boy. Né? E cabeça para fazer outra coisa, ele não tinha mesmo, já está gaga completamente. Aqui, Leonardo de França. O governo tecnocrático era então positivista? Exatamente. Ainda há força positivista na conjuntura atual. Mas não no sentido que são adeptos, né, conscientes e confessos do Augusto Comte. Não, são cacuetes mentais que se repetem, se propagam e se repetem automaticamente. Né? Então, essa ideia de os políticos são todos corruptos, nós precisamos de pessoas de fora. Isso é uma ideia positivista. Né? Só que, sim, sem os políticos, não há política. E se não há política, não há administração. É muito simples. O que é a classe política? A classe política é uma rede que vem desde o Congresso até vamos dizer, o menor dos municípios, até os bairros. E é por isso que funciona. Né? É uma capilaridade. As Forças Armadas não têm isso. As Forças Armadas, ela tem, claro, tem a sua rede, mas não tem contato popular. Ou seja, até profissionalmente seria um impedimento. Você não pode permitir, vamos dizer, que os cartéis virem áreas de discussão. O povo vai discutir os problemas. Tem um problema de encanamento do Luiz Helena, você vai discutir no quartel. Você acaba com as Forças Armadas se você fizer isso. Então elas têm que manter um certo isolamento. Né? Agora, você se isolar do povo ao mesmo tempo que você é o governo, eu digo, bom, você vai se dar mal, como de fato se deu. Marcos Campos. Professor, a guerrilha promovida pelos comunistas tinha como objetivo distrair os militares enquanto ocorriam as infiltrações nas mídias e universidades? Com certeza. Com certeza. Se os próprios caras que estavam envolvidos na guerrilha sabiam disso ou não, pouco importa. O pessoal da outra ala comunista, que estava a ala do Prestes, né, sabia disso perfeitamente. Eles vão mandar esses caras para frente com um boi de piranha e a gente atravessa a boiada depois. Foi exatamente o que aconteceu. Né? E agora depois eles fazem homenagem aos nossos mortos, né? Morreram na guerrilha e tal. Mas quem jogou os caras na guerrilha foram eles mesmos. Olavo, posso fazer uma observação? Pode. Até porque tinha os dois partidos, no tempo da ditadura militar, tinha o MDB e a Arena. Sim. E tinha pessoal do Partido Comunista nos dois. Exatamente. Você vê, você leu o livro do Hélio Gaspar, aquela série que ele fez sobre a ditadura? O Hélio Gaspar é um dos agentes comunistas infiltrados no governo. E que isso foi um fator, vamos dizer, decisivo no curso das coisas. É claro que esse pedaço da história ele não conta. Né? Ele faz de conta como se ele não existisse. Então, mas pelo livro do Mauro Abrantes você vê, vamos dizer, a presença dos comunistas no governo é um negócio absurdo. E pensa que isso acabou em 64? Não acabou não, o que estava fazendo o Hélio Gaspar? Né? Pessoas como, por exemplo, o Sarney. Todo mundo sabe que o Sarney sempre teve cercado de comunistas. Né? Inclusive na presidência. Alexandre Cartiano pergunta: professor, qual o motivo do livro Minha Luta de Hitler ser censurado no Brasil? Esse fetichismo das palavras, tá entendendo? O sujeito acha que
dizer, você se quer que os caras sejam anticomunistas, então você proíbe eles de ler Lenin. Claro, então você está ajudando as pessoas a virarem anticomunistas ou está ajudando a ficar idiota? Mas esse no Brasil, acredita-se isso, você ler um livro é você aderir ao livro. Se fosse assim, eu já estaria louco, eu tenho tanto livro discordante aqui que eu tenho que aderir a todos. Desenvolvimento de como poderíamos combater a censura de livros aqui no Brasil? Ultimamente flagrante em bibliotecas públicas. É isso aí. A censura, não só de livros, mas de notícias de jornal, se tornou muito mais severa no tempo do PT do que jamais foi no tempo dos militares. Por que eu sei? Eu estava lá, meu Deus do céu. Eu estava no jornal mais censurado do Brasil, que era o Jornal da Tarde, que era a edição vespertina do Estadão, né? Que tinha um censor na porta. Os Mesquita não deixavam o cara entrar, deram uma mesa para ele na portaria, ele ficava ali, lendo e cortando as matérias. Quantas vezes eu não tive que escrever matéria de novo? Quantas vezes tudo que eu escrevi foi jogado no lixo? Né? Eu lembro até que tem uma noite que chegou uma matéria dizendo, olha, tem aqui uma sondagem, os milicos estão decidindo quem vai ser o próximo vice-presidente, etc. Eu peguei e escrevi aquilo e deixei na página. E naquele dia eu estava editando a página, mandei aquilo para a oficina e rodou. Cheguei em casa, né, eu fui dormir, na hora que eu estava dormindo eu falei, porra, essa notícia vai ser censurada, não vai dar tempo de tirar, eles vão apreender a edição e a culpa é minha, eu vou perder meu emprego. Acordei, voltei correndo para o jornal, né? Alguma boa alma tinha tirado a notícia porque foi censurada mesmo. Deu tempo de tirar, porque se você não tirasse, eles suspendiam e tiravam, apreendiam a edição. Então, muitas vezes tive que fazer matéria de novo. Quer dizer, eu fui vítima direta da censura, ali todo dia. Né? Mas acontece o seguinte, eles proibiam notícias que tinham realmente uma importância estratégica, sobretudo do ponto de vista do combate à guerrilha. Por exemplo, assalto à loja de armas. Assalto à loja de armas você não noticiava antes de um mês, quando terminasse a investigação. Né? A oposição política não era censurada. O próprio Jornal da Tarde era um feroz inimigo do governo. Criticava tudo quanto é tramóia do governo. Corrupção, então, nem se fala. Notícia de corrupção, nenhuma foi censurada. Durante todo o tempo que eu estava lá, inclusive tinha um sujeito, não sei que, chamado não sei que Medeiros, que a especialidade dele era essa. Né? Ele só sondava casos de corrupção. E o governo nunca proibiu nenhuma notícia. Você podia acusar o governo, os caras do governo de tudo. Eles não censuravam. Para censurar uma notícia sobre a guerrilha que fosse de importância para eles. Né? E era sempre coisa que era realmente importante. E eles liberavam a notícia depois de algum tempo. Agora, no período esquerdista, não. Uma coisa suprimida para sempre, desaparece do universo. E não é só notícia, são pessoas inteiras. Né? O Antônio Olinto ficou censurado na mídia brasileira durante 20 anos. Um autor que tem livros traduzidos em 39 países. Né? Na Romênia, o Antônio Olinto era uma espécie de ídolo nacional na Romênia, porque ele, do bolso dele, montou uma biblioteca brasileira no centro de Bucareste, e o livro dele fazia um sucesso danado. Todo mundo conhecia o Antônio Olinto, todo mundo gostava dele. No Brasil era proibido. Né? O Meira Pena. Né? O Meira Pena podia publicar os melhores livros do ano. Não saiu uma notinha, nada. Eu furei esse negócio na base assim, de como abrir espaço com o cotovelo. Porque todos os escritores, em geral, quando eles são atacados pela mídia, eles se fazem de superiores. O que vem de baixo não me atinge, não vou responder. E todo mundo acha que isso é certo. E isso, eu sei que isso é loucura. Né? Se for um Zé Mané, o cara é presidente da Associação de Futebol de Botão de Vila Nhocué, falou de você, responde. Né? Você nunca é superior. Né? Então, só quem não jamais levou um pontapé no saco, diz que o que vem de baixo não atinge. Então, o Antônio Olinto fez isso, o Gustavo Corsão fez isso, né? O Meira Pena fez isso. Todos os articulistas de esquerda e de direita que havia na mídia brasileira, todos sumiram. Você vê a revista Convívio, do padre Adolfo Cripa,
É uma revista católica de direita, de altíssimo nível. Até hoje, artigos publicados na revista Convívio não são admitidos em currículos universitários. Até hoje. Veja o que é. O Trotsky chamava isso longo braço da revolução. Quer dizer, quando proíbe um negócio, é proibido para sempre. Você vai ser suprimido do universo físico. Né? E assim por diante. Agora, os milicos não. Tudo que, por exemplo, se censurava um filme, bom, isso era sucesso garantido, porque depois de 3 meses liberava o filme, todo mundo queria ver o filme censurado, para ver se tinha alguma cena de sexo interessante. Né? Aliás, cena de sexo. O governo financiava filme de sacanagem, porra. O Meira Pena foi diretor da Embrafilme, né? E ele disse, bom, tem um problema, porque a gente financia os filmes, o governo financia os filmes e depois os censura. Né? E daí, claro, o governo perde dinheiro. Né? E eu estou aqui de diretor da Embrafilme só para financiar filme falido. Né? Um dia ele foi lá pedir para o cara liberar tinha um diretor pedindo para ele falar com a censura para liberar um filme. O filme chamava Assim Nem a Cama Aguenta. Daí o Meira Pena desistiu, pediu demissão. Mas foi a época da pornochanchada. O governo, né, a tal da revolução sexual, o governo incentivou a pornochanchada. As drogas também, eles não ligavam muito para as drogas. Porque não, deixa o pessoal fumar maconha, gerar coca. Melhor disso do que eles fazerem revolução.